Saudações! Hoje vocês ficam com a segunda parte da palestra do Reinaldo Oliveira, sendo que na verdade essa segunda parte tem mais comentários do pessoal que estava lá assistindo e do Evilásio, que é coordenador geral do Sintufal. Sem mais delongas, né? Fiquem com o episódio. A EBSE é diferente da organização social. Ela precariza também o regime seletista, né? A relação de trabalho dentro do HU precarizou muito, não financeiramente, eles até ganham, em alguns casos, até melhor do que o pessoal do HU. Mas a EBSE ela foi criada dentro dos hospitais com a facilidade de fazer compra mais ágil sem licitação. Mas logo nos primeiros meses, nós percebemos que isso era um engodo. Por quê? Porque a EBSE, ela administra verbas oriundas 100% pública. Ou do Ministério da Saúde, através do REUF, das prefeituras dentro da contratualização, ou através do MEC. Então, verba pública, todas elas estão submetidas à lei de responsabilidade fiscal. E o tiro já saiu pela culatra na questão da EBSE aí. A EBSE, a única coisa positiva que ela trouxe para o HU foi 800 funcionários. Mas recurso novo nenhum ela injetou no HU. O recurso é baseado no SUS, na contratualização com a Secretaria Municipal de Saúde ou estadual. Agora o funcionário ele trouxe. Mas com isso ele trouxe o quê? Trouxe uma coisa que até a Constituição de 88, a UFAO, inserida no Sistema Federal de Ensino Superior, ela tinha, por ser uma autarquia, dois regimes de trabalho, o estatutário e o seletista. Já convivemos com isso. Diferente de uma fundação pública, por exemplo, pegar como exemplo o estado vizinho de Sergipe aqui. A UFAO e a Universidade Federal de Sergipe, elas têm mais ou menos a mesma idade. Só que a UFAO ela veio com o regime de autarquia. A Federal de Sergipe, ela veio como fundação pública. Lá ele só tinha o servidor estatutário, seja docente ou técnico administrativo. Tinha que ser estatutário. Que depois, com a Constituição e com o ATU, nós passamos a ter o regime jurídico único. Outra coisa, a EBSE, ela veio derivada de um artigo constitucional, no seu inciso 37, que fala de fundação estatal de direito privado. No momento da regulamentação, em 2007, estávamos em greve na luta por aquele acordo e nós conseguimos arquivar esse processo. Final do governo Lula, ele deixou uma medida provisória, onde ele criava a EBSE, camuflada, mas com a mesma premissa de administrar dinheiro público. E aí, a medida provisória, na calada da noite, foi votada e se transformou na lei da EBSE. As OS, ela já tem uns 10 anos, 15 anos de vida no serviço público. A partir da redemocratização do país e do primeiro presidente eleito indireto, que foi Tancredo Neves, e que nós vivemos um período inflacionário muito grande, Fernando Henrique já no governo Collor, na transição do Collor, quando houve o impeachment, no Fernando Henrique Cardoso, que foi ministro do Itamar Franco, começaram a nascer aí reforma administrativa e depois veio a primeira reforma da Previdência. Reforma administrativa em 2006, reforma da Previdência em 98. Então, a partir daí, começou a nascer o Estado mínimo, que foi o que o companheiro falou, a questão das OS. Se a OS, e aí é onde está o grande nó, se a OS ela é uma fundação que, a critério do gestor, ela pode se transformar no OS, significa que o próprio gestor, disfarçado, vamos dizer assim, como é que a gente chama? Testa de ferro, como é laranja,
ele tenha criado essa fundação, daqui a pouco o gestor está qualificando uma empresa que é dele ou uma empresa familiar. Eu me lembro que em 2009, com a Valéria Correia, a atual reitora, na época ela funcionava no sindicato Boa Parte da Uniões, que era um fórum contra as fundações estatais de direito privado. Naquela época ela criou vários fóruns nacionais, que hoje é o Fórum em Defesa do SUS, em Defesa do Serviço Público. Naquela época nós viemos aqui na quinta vara, se não me engano viemos aqui no Ministério Público, e nós abrimos uma denúncia contra o Hospital de Santana de Ipanema, que nem aberto estava, mas a OS que ia administrar aquele hospital era acusada de desviar 23 milhões de reais. Mesmo antes de assumir o hospital, só em equipamento. Então, vê o tipo de escândalo, né, que, mais uma vez, as organizações sociais, elas vêm pelo lado onde hoje funciona o Fundeb, o PSF, e tudo isso transformado na mão de quem? Do prefeito, que é um maioral lá. Todos os governos do PSDB, esteja ele no Estado, no município ou na União, todos eles tiveram participação, fundação, e até hoje muitas delas continuam funcionando, essas organizações sociais. O que é que está colocado agora? Por exemplo, você lembra que a Dilma, há 3 anos atrás, foi eleita com o Temer para um segundo mandato. Todos esses ditames do Banco Mundial estavam colocados para Dilma. A partir do momento que eles começaram a ter dificuldade com a presidente, o que eles fizeram? Com uma pedalada, coisa que 21 governadores fizeram e todos estão nos seus cargos aí, derrubaram a Dilma. Qual foi o segundo fato que se sucedeu aquilo ali? Julgamento da legalidade da chapa. O que é que o Supremo fez? Tornou legal, porque se tivesse derrubado, o programa estaria interrompido porque o Temer não estaria no poder. A partir daí, 22 processos de impeachment foram protocolados, nenhum foi aberto contra o Temer. Mas começaram a acontecer a denúncia. E o Congresso fez o quê em todas elas? Engavetou todas elas, né? Mesmo sendo um pedido do Ministério Público através do procurador, e foram engavetados. E a partir daí, aquela reforma que tinha sido interrompida momentaneamente no momento do impeachment, e ela já vinha sendo questionada pela Dilma e pela maioria dos seus assessores, começa a implementar toda aquela reforma. E por aí veio a reforma trabalhista, flexibilização, reforma da Previdência, que era a primeira delas e está aí até agora. E se não entrar no dia 6, que a gente espera que não entre, ela vai para o ano que vem. Dificilmente será aprovada esse ano, porque ela precisa de 2 turnos na Câmara e 2 no Senado. E aí, aquela reforma que era a principal, que ela destrói o Estado brasileiro na sua Previdência, porque ela cria uma regra de transição que ninguém vai alcançar, e foi muito piorada agora com o relatório do PSDB, quando ele tira a transição que os servidores públicos já têm, onde ele coloca 2 datas, até 2003 e a partir de 2004, até 2003, que entrou até 2003, pelo projeto original, que para o ano estaria aposentado, pelo o projeto agora, que ele diz que foi melhorado, eu não tenho mais certeza. Por quê? Porque ele fala que entrou até 2003, vai trabalhar 62 anos se for mulher, e vai trabalhar 65 se for homem. A nossa regra de transição, que era aquela 35, 55, 60, que dava 95, e 30, 55, que dava 85, ela caiu por terra. A nossa transição ia até 2028 dos homens, até 2032 nas mulheres, porque elas foram taxadas em mais 5 anos, que depois acabou se transformando em 4.
Então essa reforma é a reforma principal. E o que é que ela destrói além da Previdência? Ela destrói a Seguridade Social. E isso abre mais um leque para os OS atuar. Tem também nas universidades uma flexibilização, uma lei aí, que ela flexibiliza mestrado e doutorado, podem ser cobrados. Correto? A especialização começou a ser cobrada na universidade e virou um meio de vida. Quando para cada 10 cursos de especialização, você podia cobrar um, estava o contrário. Para cada curso de especialização gratuito, tinha 10 que era pago. E a gente teve que botar o pé no freio. Então, mesma coisa se abre agora na pós-graduação. Vocês acham que as universidades ou o estudante vai gastar R$500 mil para se formar no programa mais médico e depois ganhar 10.900 no PSF? Não. E vai acontecer o quê? Você vai começar curso como medicina, direito, cursos importantes da universidade, e vão começar a ser elitizados, ser cobrados. Porque hoje você pode ganhar um salário mínimo na sua família, se você for crânio, como ele falou, passa no vestibular, porque está entre os primeiros, vestibular não, passa no Enem e entra em medicina. E para isso, as universidades investem em bibliotecas, que a nossa tem vários anos de atraso. Porque a universidade tem biblioteca de primeira linha hoje, ela priorizou na década de 70. Em 70 nós não tínhamos nem um depósito de livro, nem daquele tamanho daquela biblioteca setorial aqui. Em 89 e 90 foi que aquela biblioteca começou a funcionar, do jeito que ela é. Você vê quantos anos de atraso a gente tem livro de biblioteca. Então a educação e o sistema federal, que diferente dos países da América Latina, que começou, as universidades começaram por iniciativa popular. Vamos citar a Argentina e o Chile. Tem uma universidade com mais de 450 anos. A nossa universidade pública mais velha deve ter em torno de 120 anos. E começou por decreto. E por decreto, o que é que eles querem fazer? Flexibilizar essa universidade. E para isso, o que é que ela vem sofrendo ano após ano? Sucateamento. Todo mundo aqui já ouviu falar do Raul. Gente, a interiorização do Arapiraca já existia sem Raul. Mas o Raul veio para ampliar isso. A previsão era que a universidade recebesse anualmente, quando ela aumentasse o seu número de aluno com a interiorização e com novos cursos em 40%, era que recebesse R$33 milhões em média por ano. A UFAU não recebe nem 3 do Raul. Mas ela tem esse número de alunos. Ela saiu de 22 mil alunos para cerca de 36 mil alunos hoje. Na década de 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, um aluno no Sistema Federal do Ensino não era considerado caro. Ele custava em torno de R$22 mil ano. Não importa o curso. Você está no curso de medicina, você acha que o curso de medicina da UFAL é o mais caro? Não. Farmácia, química, são cursos caros. Por quê? Livros, muito caro, biblioteca que tem que ser bem estruturada e número de alunos bem reduzido. Você forma uma turma de 30 alunos de química, que nenhuma universidade particular quer formar, porque sabe o preço dele, entra 30 e forma 5, 6. E eles são basicamente atuação no mercado. O que é que as universidades fizeram, incentivadas pelo próprio governo e pelo Raul? Criaram engenharia de petróleo, química industrial e tecnológica, ou seja, aplicada à petroquímica, a indústria química, e aplicado também casando com a engenharia de petróleo. Então esses cursos, eles vieram para quê? Para fortalecer a Petrobras, que mergulhou nessa crise toda. E o que é que o governo tem feito? Tem vendido filões do pré-sal, que tem vida média de 200 anos, podendo ser ampliado em todo o litoral brasileiro, vem vendendo a preço de quê? O que vale trilhões tem sido vendido por bilhões. Enquanto o petróleo se esgota em terra, ele jorra no mar
numa profundidade que nem toda tecnologia consegue alcançar. E pasmo, a empresa principal operadora do Brasil, ela é tão flexibilizada hoje nesse leilão que ela só pode participar com 15%. Ou seja, ela deveria ser a dona e ela só pode entrar com 15%, pouco mais se ela tiver parceria com outra empresa. E a educação hoje faz o quê? Faz com que a gente forme profissionais, muitas vezes alienados, mas muitas vezes muito críticos. E isso tem crescido nas universidades e tem incomodado muito o governo. Eu tive recente, quinta-feira, no campo de Dalmiro, participando de um seminário de 2 dias. Eu só participei do primeiro módulo, que o sindicato estava participando, e tinha um professor português, que está no Brasil há um pouco mais de 5 anos, pasme, mas eu participei recentemente de uma mesa com 3 italianos, e um falando português foi um tempo, eu entendi 90%, o português falando eu não entendi 10%. Pasme, um cara de direita, e que defendeu que o professor terceirizado da UNEB, da Universidade Estadual da Bahia, que já tem terceirização, rende muito mais do que um professor com dedicação exclusiva, porque ele trabalha mais, ele é mais dedicado. Ou seja, o professor precarizado foi elogiado pelo português, que por acaso é um professor visitante, num país qual não, e que para ele não tem dificuldade nenhuma, o professor português, o professor ele tem livre trânsito nas universidades federais, no sistema federal. Ou seja, a gente ouve isso de alguém que está dentro da universidade estadual, o que devia estar formando. E nós estávamos num seminário organizado pela pedagogia, até porque a reforma da educação básica e essa reforma que eles tentam fazer por dentro da universidade eram os temas principais. E a mesa que eu estava era o investimento no setor público nas universidades. E a UFAL, por exemplo, vou pegar como exemplo a UFAL, que é onde a gente está inserido, mas atinge todo o sistema federal. Vou pegar como exemplo a UFAL. O orçamento da UFAL para esse ano, vamos dizer que ele foi 100 milhões. Mas a universidade, com o projeto 95 que foi aprovado no ano passado, executou 90. Então o orçamento dela no ano que vem não é 110 milhões ou 100 milhões na inflação, é 90 mais a inflação. Outra coisa, a partir de 2019, aquilo que a universidade produziu em 2018, se desses 90 milhões mais a inflação, a universidade executar, e desse dinheiro a universidade tenha captado com as suas pesquisas 10 milhões. Em 2019 será os 95 que ela executou, mais a inflação, menos 10 milhões que ela captou, que ela vai ter que continuar captando. Isso leva a quê? Leva que as universidades cada vez mais tentem vender serviços para poder se manter abertas. Vou pegar como exemplo 4 gigantes da educação estadual: a USP, a Unesp, a Unicamp e a UERJ. A UERJ há 7 meses não paga os seus professores, os seus funcionários, por causa da crise do Rio de Janeiro também, que não foi a UERJ que fez. Uma universidade que ela é muito bonita, num prédio de 10 andares, com tudo que você imagina, está tudo ali dentro, tu não precisa sair para canto nenhum. Sala de aula, laboratório, as coisas mais modernas estão naquela Universidade Estadual do Rio. E a UERJ continua sem aula esses 7 meses, sem receber salário funcionário, docente, a UERJ fechada. O orçamento tanto da UERJ como dessas outras 3 paulistas que eu citei é 11% do ICM arrecadado no Estado. Com essa mudança, que aquilo que você... E claro, além do ICMS, a USP chegava a gerir 3 vezes mais, produzir 3 vezes mais recursos que ela produzia, com a sua pesquisa, com tudo que ela desenvolvia. O que é que o governo fez? Foi tirando o ICMS,
E a USP e a Unesp, que, por exemplo, e a própria Unicamp, que em pesquisa na América Latina estavam entre as 10 primeiras, geralmente eram as 3, 4, 5 primeiras, elas perderam esse espaço para as federais, com toda a crise que as federais viram. A UFRJ no ranking ela apareceu em primeiro, coisa que a USP vinha dominando há 10 anos. A Unicamp estava sempre ali, primeiro, segundo, terceiro. Por quê? Porque essa crise nas paulistas aprofundou-se também. E é isso que o governo tenta fazer nesse serviço, no sistema federal de ensino. Uma das universidades mais velhas que eu tenho no país é a UFRJ, a Federal de Minas Gerais e a Federal de Pernambuco. Elas são universidades com um pouco mais, em torno de 100 anos. Aí entra a Viçosa, em Minas Gerais, depois vem outras universidades. No hall da UFAL você tem o MB, tem o ASQUIZ, naquela época do Juscelino, né? Você tem o ASQUIZ universidade. Então é isso que o governo tenta fazer. O que é que o governo faz? Ele corta recurso, com a emenda ele corta recurso na educação, na saúde e na ciência e tecnologia. Esse tripé, qualquer país que quer se desenvolver, ele tem que ter esse tripé bem afinado. Chegando ao ponto da ciência e tecnologia, teve há 3 anos atrás 5,7 bi, a previsão é que em 2018 ela tenha 2,3. Ou seja, do orçamento. Será que a gente regrediu de lá para cá? O país? Ou seja, aquilo que você investia, você está... O que era, por exemplo, investimento com o PL 95, eu estou concluindo, ele se transformou em despesas primárias. Então, é todo esse sucateamento que aí abre espaço para o setor federal cobrar, por exemplo, algum tipo de, sei lá, cobrar alguma coisa, seja mensalidade, seja taxa, para poder complementar o seu orçamento. E na educação tecnológica também, você sabe a transformação que os institutos federais sofreram, esse arroxo ainda consegue ser bem pior. Então, a gente tem esse campo todinho para atuar, e a gente que é funcionário, com certeza vamos viver isso nos próximos 18, 19 anos. O grande problema disso tudo, gente, para concluir, é que toda essa reforma que vem sendo feita, não imagino um novo presidente se debruçando sobre ela para revogar. A maioria do que a gente tem acompanhado, tudo que o Fernando Henrique fez, os governos que sucederam do PT aprofundou, o tema agora está aprofundando mais, e eu acho que o próximo presidente ele não vai rever isso. O próprio Lula já se posicionou que não vai rever nenhuma reforma, vai tocar dali para frente. Ou seja, nós estamos naquilo que parece que o quanto pior, melhor. O quanto pior, parece que agrada mais os governantes. Outro dia, numa assembleia, um colega da gente falou que a população brasileira, a nossa água, acho que está contaminada. Contaminada com o quê, companheiro? Com o Rivotril. Porque eu não vi tanto imobilismo, nós nunca tiraram tanto da gente, de nossa geração futura, e nós não fizemos nada. Eu te confesso que com 58 anos, eu nunca tive uma conjuntura tão difícil como essa. E olha que eu sou um servidor oriundo lá do regime militar, já mais flexibilizado, onde a campanha da direta já estava influenciando muito, e outras campanhas. Mas eu acho que nós temos uma tarefa muito grande, e eu acho que aqui, é o pouco que a gente tem conversado, vocês têm assimilado, têm lutado, a gente tem visto essa atividade, e eu acho que o sindicato é cada um de vocês. Eu acho que a direção do sindicato, ela está lá para a gente tentar dialogar de alguma maneira, fazer essas visões terríveis, como naquele dia ali, lembra? Foi ali ou foi em Viçosa, eu não sei. Eu falei 4 ou 5 coisas. Gente, não tem notícia boa não, só tem essa notícia. Não, essa é o que a gente está lutando. Então, basicamente é isso, mano. Foi só para dar uma complementada, mas eu acho que é um pouco do foco. Vim para a reforma da Previdência, mas é uma coisa que atinge muito a gente. E essas flexibilizações estão tornando cada vez mais daninhas na vida da gente. A gente precisa ver
o que é que a gente vai fazer no futuro. Ainda bem que para o ano é o ano eleitoral, talvez a gente possa mudar a parte disso. Obrigado, gente. Eu quero agradecer aqui o Evilásio, né, coordenador geral, mas eu quero só fazer um último apelo aqui a vocês. Nós temos que ter uma comunicação com a comunidade, né? Arapiraca precisa, né? Rádio, você tem condição de ir na rádio, uma entrevista, né? Pode nos convidar também para a gente ir lá conversar, né, com a comunidade arapiraquense sobre tais coisas. E mais, o alunado aqui, esses discentes, né? Eu vou falar para vocês, em Alagoas e Maceió não é, né, diferente, né? Essa inércia, né? Esse Rivotril na água de todos, não é só aqui, né? É Brasil, mas a gente não pode se curvar, né, para o tal estado de coisas. Nós temos que estar sempre conscientes de que nesse momento histórico, nossa posição é a posição que deve ser de uma pessoa honesta, uma pessoa séria, uma pessoa responsável para com os nossos filhos, para com essa geração, para com a geração que virá. Então, o meu apelo é que vocês coloquem mecanismos de comunicação, tá certo? Comunicação com eles. Quem quiser falar, que pode perguntar também, que eu não abri o microfone aqui, só eu e o Evilásio falando pra caramba. Eu quero dizer para vocês aqui uma coisa, um fenômeno que tem acontecido em Maceió. Muitos servidores, e aí levo tenho a grande satisfação de dizer que muitos servidores novos, estado probatório até, estão muito aguerridos no movimento em Maceió. E vocês aqui, né, esse número de servidores, parabéns para vocês. Vocês estão aqui, não é para qualquer pessoa. Vocês são diferentes. Vocês são raridade. E a gente aqui veio com o maior prazer de Maceió para cá para falar para vocês. Eu não vejo problema nenhum, a gente tem que ser aguerrido mesmo. A gente tem que se posicionar mesmo. Eis o momento de se posicionar. Entendeu? E mais, a disposição do Cintufal é completa. Ideias podem vir, aquilo que seja. Tendo a nota fiscal lá do CNPJ do indivíduo que vai fazer o serviço, perfeito. A gente vai, faça orçamento. Está aqui o Carlos, você não pode nos deixar mentir, Montani. Nós temos capacidade de colocar outdoor, de fazer entrevista, de periodicamente, né? Mês a mês, quer lançar um outdoor mês a mês, lança sim. Certo? Quer ir para Maceió para fazer uma coisa lá no sindicato, pode, a gente paga combustível. Não tem esse negócio, tá certo? Agora, o que não pode é a gente não pensar como classe. Nós somos uma classe. Os professores, a gente tem uma parceria muito boa com a Dufal, mas docente tem a sua classe, os alunos a gente tem que defender, fazer também, né, um tipo de classe também que a gente tem que estar lá amparando, e nós temos a nossa classe dos administradores, dos técnicos administrativos da Universidade Federal de Alagoas. Então, a gente tem que se comportar como tal, certo? Não foi fácil passar no concurso, não foi fácil ser servidor público, agora honre, seja consciente, leia mais, se instrua mais, tenha poder de argumentação, né? Se eu não fui tão claro com a OS aqui, com o discurso de hoje, se eu não fui tão claro, vá lá, busque conhecimento, tenha retórica para falar com as pessoas, tá certo? E eu digo para vocês, nós estamos com a razão, né? Quem está arrebentando o nosso país são esses canalhas que estão aí, tá certo? E quem é canalha juntamente com eles, a gente sabe, né? Os puxa-saco que tem no mundo, você não se compactue com estes, tá certo? Você fuja desses incompetentes, esses irresponsáveis. Nós somos responsáveis, temos as melhores ideias, temos o melhor time e nós estamos certos. E eu quero parabenizar todos vocês e apelo. Tenho comunicação com esses aí, ó. Né? Então aí, absurdos, né? Parece que está num parque de diversão brincando e a vida não é brincadeira. Obrigado. Oi, queria agradecer em nome do comando regional de greve, né, o Reinaldo, pela palestra, e gostaria de convidar a turma, já que está aqui, né, praticamente técnicos aqui, a gente fazer uma reunião rápida para discutir amanhã e sexta. É rapidinho, aqui mesmo, sem microfone, a gente faz usa essa mesma estrutura, só faz um círculo, pode ser? Ok.